Então, para quem não conhece, aqui a gente sempre começa fazendo uma pequena harmonização, não é nem uma meditação, é só 1 minuto de silêncio, que eu coloco uma música e guio meus alunos para uma visualização, e aí isso sintoniza a nossa vibração numa mesma faixa. Isso é importante para o clima que a aula precisa ter, tá? Então, vamos fechar os olhos, encontrar uma postura confortável. Com a coluna alinhada. Experimente soltar o ar pela boca algumas vezes. Soltando as tensões do dia, faça alguns movimentos com os ombros, se for necessário, para você se acomodar e chegar numa postura mais calma, receptiva. Experimente inspirar mais ar do que o comum, massageando o seu abdômen. Eu sugiro também você deixar as suas palmas das mãos voltadas para cima, que ajuda a estabelecer uma receptividade. Então, nessa postura, nós visualizamos uma bola, uma esfera dourada, do tamanho de uma bola de basquete, que vem descendo do teto do cômodo onde você está. E ela vai irradiando um fluido dourado, vibrante. Esse fluido vai descendo como uma queda d'água, entrando pela sua coroa, preenchendo a sua cabeça, seu rosto, passando pela garganta, pescoço, em movimentos espiralados e descendentes, como num banho. Essa luz vai descendo, preenchendo todo o seu corpo, todas as células do seu corpo, até os ossos. Vão se ativando, sendo preenchidos, recheados com a suprema luz. Essa luz é um símbolo da inteligência cósmica. Nossas aulas, eu convido meus alunos a se abrirem para um campo de sabedoria maior do que a nossa mente consciente. Convidamos esse campo a fazer parte desse momento. E essa luz descendo, passa por todo o seu corpo até chegar na sola dos seus pés, transformando você num tubo de luz conectando o céu e a terra. E assim que você conseguir visualizar todo o corpo dourado, vamos visualizando o cardíaco, seu coração batendo mais forte, e a cada batida essa luz vai se acumulando no seu coração, crescendo, expandindo em todas as direções,
transformando a sua aura, o seu campo energético, num ovo dourado. Proteção e sabedoria. Nesse estado, experimente repetir internamente: eu e o grupo somos uma só mente, um só coração. Unificamos aqui a nossa intenção de expandir a consciência, crescer em conhecimento e sabedoria. Vamos ouvir essa música por mais um minutinho. Devagarinho vamos abrindo os olhos, mas mantendo esse estado de presença. Pessoal, só um minuto aqui para eu colocar no Instagram a transmissão. Pronto. Agora sim. Então, boa noite a todos. Estou vendo que tem bastante gente aqui que nunca está assistindo a aula comigo aqui pela primeira vez, então sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo, constelador e sou criador aqui da Escola do Curador, sou eu que cuido, eu que dou as aulas. E hoje, então, a gente está abrindo esse curso Chaves da Psicologia Masculina. Eu dei esse curso lá em 2020, no início da pandemia, gratuito. Comecei a dar ele aos domingos e dei só para homens, né? E foi um curso que teve uma boa reverberação, que abriu muita coisa na minha vida. E aí o tempo passou, fui dando outros cursos, mas ficou um pedido, sabe, no ar de algumas mulheres de que eu desse esse curso aberto, né? Não só para os homens, mas também para as mulheres. Então resolvi dessa vez abrir para todos, né? Estão todos convidados e vamos ver o que acontece, né? Dessa vez. Já vi que tem mais mulher do que homem, né? No grupo, interessados em saber. Mas vamos lá. Eu sempre dou aula com slide. Adoro montar um slide, montar uma aula. Então, parte prática. Esse curso, ele vai ser pelo menos umas 5 aulas, não sei quantas ao total, talvez 5, talvez 8, eu vou sentindo assim, conforme a gente for trabalhando. Todas elas vão ser gratuitas ao vivo,
Então eu vou marcar, não vai ser sempre na quarta, vai ser assim, meio solto, sabe? Um dia vai ser na quarta, outro dia vai ser na quinta. Eu vou avisando com antecedência, você vai receber aí a divulgação e também o tema, né, da aula. Hoje é a primeira aula, mas quando for a próxima vai ter um tema específico e tal. E, e é isso, então é aberto e ao vivo, gratuito, pode mandar para quem quiser. Essa primeira aula vai ficar no YouTube como convite e as demais não. As demais vão ficar só para os assinantes da plataforma. Então vamos lá. A Escola do Curador é uma escola de autoconhecimento. Eu criei a escola como uma maneira de expandir tudo aquilo que eu absorvi na minha jornada. Então, essa aula, ela não é só uma aula. É por isso que a gente faz uma harmonização antes. Às vezes eu canto uns mantras, às vezes a gente faz uma oração, enfim. Eu faço isso porque eu quero criar um campo de cura com vocês e quando eu crio esse campo de cura, a aula passa a ser um espelho. Isso quer dizer que à medida em que eu vou falando, se você ficar aí concentrado, sem mexer em outras coisas, você vai poder receber toques, vai poder ter insights, compreensões que chegam na medida em que você está aqui sentado aí no lugar de aluno, de aluna, e você vai recebendo a luz, né? Então, a escola do curador é mais do que simplesmente um conhecimento, mas é uma transmissão desse campo de cura e de sabedoria. O meu propósito, então, é resgatar a relação professor-aluno. A gente tem um certo ranço, talvez, a maioria das pessoas, da palavra escola. A gente estudou coisa que não queria, porque era chato, né? Porque, enfim. E aí eu resolvi criar uma escola que seja prazerosa. Segundo alguns filósofos gregos, o homem tem uma maturidade boa para frequentar a escola depois dos 35 anos, né? Que é quando ele já consegue ter o prazer, né, do conhecimento. Sei que para algumas pessoas isso acontece antes, mas na média é preciso ter um pouco de maturidade para querer se aproximar do conhecimento. E o meu objetivo é uma expansão do, do arquétipo do curador, porque eu entendi com a minha jornada que de tudo que eu vivi e ainda vivo, o que realmente liberta a gente dos nossos sofrimentos, dos nossos apegos, dos nossos problemas, é a compreensão. Quando você compreende, quando você tem clareza, quando chega, né, essa luz na sua mente, o sofrimento ele não tem espaço onde tem compreensão. Compreensão dissipa os nossos conflitos. E a compreensão chega se a gente ficar receptivo a uma nova visão, porque a visão que criou o problema, ela está num nível, e a visão da compreensão, ela está em outro nível. Então a gente tem que dar um salto. Então, a compreensão é um salto energético, né, que é dado quando a gente tem as condições corretas. Às vezes você pode ter uma compreensão espontânea, você está lá aguando seu jardim e quando vê a luzinha acende dentro de você, você tem uma compreensão do que está passando por aquilo, que precisa ser transformado e tal. E aqui eu quero criar um contexto onde seja mais favorável para a compreensão. Então, um contexto em que você está receptivo, calmo e disposto a aprender mais sobre o ser humano, a vida, os mistérios da vida, o relacionamento, né? Então, essa é a proposta, né, da Escola do Curador, né? Tô falando isso mais direcionado aí aos alunos que estão chegando hoje. E aí, então, nossa ideia de estudar, só voltando aqui, né, as chaves da psicologia masculina, eu tenho, então, como o intuito desse curso é te dar alguns elementos para compreender os homens, que, na minha visão, a psicologia masculina é bem simples. Eu, na verdade, tenho muito mais experiência com as mulheres, porque 85% dos meus pacientes e alunas são do sexo feminino.
E talvez um dia eu também dê um curso Chaves da psicologia feminina. Então, tenho bem menos experiência com a psicologia masculina na questão profissional, mas também tenho da minha jornada. Então, a minha ideia é de transmitir as chaves principais para você compreender os dilemas que vive um homem e os segredos que os homens guardam por trás do silêncio. A aula de hoje é para você entender, como eu coloquei aqui no Instagram, o que é o masculino ferido. Um tema que se fala tanto, né? Que eu até tenho um podcast aí, uns 15, 20 minutos explicando. Mas aqui eu quero te falar bem detalhado como que o masculino ferido surge e as consequências dele para a vida dos homens e de quem convive com esses homens, ok? Então vamos lá. Psicologia básica. A criança tem uma demanda eterna, uma demanda infinita. A criança anseia por um tipo de amor, por um tipo de exclusividade que nenhum ser humano na Terra poderia oferecer. Ela quer ter as suas necessidades atendidas na hora em que ela precisa, do jeito que ela quer, e todo mundo nasce com esse anseio. Talvez fruto da nossa incompreensão de como o mundo funciona, talvez devido a alguma herança de que nós viemos de um mundo onde não existia as imperfeições, então o espírito tem essa marca, ele anseia não ter frustrações também na hora que ele chega na Terra, uma hipótese. O fato é que, em algum grau, nós nascemos querendo amor exclusivo e todos nós seremos frustrados nesse anseio de amor exclusivo. Então, quando eu falo isso, não estou falando do seu desempenho como mãe, pai, cuidador. Estou falando isso como um dado estrutural da personalidade. A personalidade, ela surge, ela é construída em cima da frustração do anseio de amor exclusivo. Então, em algum momento, você começou a perceber que você não era o centro do universo, que os adultos tinham outros interesses, que sua mãe amava também o seu pai, seus irmãos, né? E aí a criança começa a ver que ela não é o centro da casa, não é o centro da mãe, não é o centro do pai, não é o centro do mundo. Então, ela que nasce toda egoísta e autocentrada, ela começa então a vislumbrar um mundo maior e que existem outras pessoas como ela que também anseiam amor, que querem e que precisam de contato e atenção. E aí, se ela está num mundo assim, onde ela não é o centro, a mente passa a construir um jeito de ser que possa lidar com essas demandas. Bom, então se eu não tenho assim, não sou um rei dentro da minha família, eu tenho que dar um jeito de obter o que eu preciso, de obter a atenção que eu preciso. Então, toda a nossa personalidade é construída em cima disso, em cima das feridas, do desamor, das experiências de desamor, dos momentos em que você precisou de algum tipo de amor e não teve. Essas experiências de desamor, eu gosto de chamar de choques de dor. Choques de dor. O campo emocional da criança é muito aberto, muito sensível. E o que hoje você adulto talvez passe batido, um olhar maldoso que você receba, um xingamento até, um não que você hoje adulto recebe e você lida de boa. Para a criança, não sei se você consegue lembrar a intensidade que as coisas tinham no seu campo emocional. Para a criança, aquilo pode representar a vida ou morte. Ela tem uma sensibilidade absurda. Eu mesmo me lembro de como eu ficava, às vezes, com a perna bamba se eu ouvisse alguns adultos falando mais alto. Talvez não estivesse nem gritando, mas estavam animados numa festa, bebeu um pouco mais, né? E aquilo já me assustava. Eu já senti um pouco a perna bamba, um frio, né, na barriga, sei lá.
e não sabia dar nome para aquilo e sentia medo. Aí hoje, como adulto, se eu olhar essa cena, pô, o que é isso? Nada, né? São adultos vivendo. Então, o nível de sensibilidade da criança é outro, ela vive em outro mundo, existe um abismo entre o mundo infantil e o mundo adulto. E aí, cada vez que a gente recebe esses choques de dor, que eu coloquei aqui como rejeição, abandono, abusos, humilhações, sentimento de traição, decepções, e por aí vai. Essa lista é longa, você pode resumir tudo como dor emocional. Cada vez que isso aconteceu com você, isso gerou uma marca no seu cérebro, gerou uma marca no seu sistema psicoemocional. E essa marca, ela tá aí. Você pode ter esquecido, você pode não acessar ela completamente, mas ela tá aí. E com algumas ferramentas é possível provocar essas marcas para que elas venham para a superfície. Com a sua busca de autoconhecimento, é possível trazê-las para a consciência. Mas elas estão não só no cérebro, elas estão no seu corpo. Por isso que, por exemplo, você vai ouvir de um professor de yoga ou de um massagista que no final da massagem ou no final da aula de yoga, fulano chorou. Nem sabe porque ativou uma memória, porque fez um desabafo. Por que isso aconteceu? Porque a memória está alojada no corpo, no músculo, né? Todas as regiões, as tensões do corpo, e a hora que você mexe com isso, isso pode ser liberado, pode ser mobilizado, pode vir para a superfície. Então pense comigo aqui, na sua infância, né? Qual dessas palavras que te chama a atenção? Rejeição, abandono, humilhação, traição, abuso ou decepções? Qual delas te chama a atenção? Principalmente pensando no núcleo familiar, porque as maiores dores estão aí, são as que a gente viveu com os nossos cuidadores, com os irmãos também, né? Mas principalmente com os cuidadores. Essas palavras, por si só, elas têm uma vibração que pode te ajudar a identificar que você sempre carregou uma coisa assim dentro de você e talvez você não soube dar nome. Ontem mesmo estava contando na aula que uma paciente teve assim disparou alguma memória nela quando eu falei a palavra abuso. E eu estava falando assim, às vezes até de uma forma meio genérica. Mas a palavra por si só, ela a gente se vê na palavra, né? Dá nome aos bois. Então, dar nome aos sentimentos é uma das tarefas, né, da terapia. Bom, pensando isso então exclusivamente nos homens, afinal, a chave da psicologia masculina, o homem, o menino, ele então, a partir dessas experiências de dor, elas são geradas crenças em cima dessas experiências de dor. Essas crenças passam a moldar a identidade do homem. Tá? Então, todo homem carrega crenças, eu costumo chamar de imagens que são formadas a partir dessas experiências dolorosas. Né? Então, que feriram a identidade infantil dele. Vamos dar exemplos. Olha lá. Que crenças que podem vir de uma pessoa que se sentiu abandonada? Né? Ela pode sentir, então, que eu devo estar sempre atento ao outro, para o outro nunca me abandonar. Uma possível crença. Ou, coloquei aqui um outro tipo, devo ser sempre forte. Então, a pessoa, às vezes, que se sentiu humilhada, um menino, desenvolve a crença de que ele tem que estar sempre no lugar de poder. Ou, segunda linha aqui, imaginando que você viu algum contexto de agressão, né, ou você via brigas entre seus pais, e aí você ocupou um lugar de eu preciso proteger a minha mãe ou meu pai. Né? Mais uma crença. Se o menino vê o pai sendo dominado pela mãe, ou a mãe também domina ele, ele pode desenvolver a crença de que as mulheres sempre me dominam, eu sou sempre submisso às mulheres. Ou ainda, eu existo para servir ao outro.
Na ferida da traição, a gente encontra essa daqui, nunca vou me entregar. Vamos ter, na próxima aula vai ser sobre a fidelidade à mãe, né? Mas já adiantando um pouquinho, sabe? Quando o homem é mais fiel à mãe do que à parceira atual, provavelmente ele tem uma crença, um pacto de que eu não posso me entregar porque eu já sou da minha mãe, eu sou dela. Eu não posso me entregar para um outro relacionamento, para uma outra mulher. Ou se esse homem se sentiu muito inferiorizado, ele fica um fazedor compulsivo. Eu tenho que ser sempre o melhor no que eu faço. E a vida para mim parece uma batalha, né? Eu estou sempre competindo. Ou ainda se ele se tornou um cuidador da família, né? Ou eu que preencho o vazio da minha família, então não posso me afastar. Enfim, eu poderia dar aqui 50 exemplos, ficar dando esses exemplos. Tá vendo que todos esses exemplos, eles são negativos? Nossa, não forma assim uma coisa, olha, eu nasci mesmo porque eu sou muito bom e que quanta coisa boa eu tenho e eu vou para a vida e tal, né? Não, né? Essas crenças que guardam muitos sentimentos, assim, que são fortes, elas estão permeadas de sofrimento, permeadas de dor. E essas crenças são mais fortes porque elas têm uma função defensiva. Elas têm uma função de tentar fazer com que aquele menino nunca mais sinta aquela dor, aquele choque de dor que ele sentiu. Essa é a lógica de desenvolver essas crenças. Porém, quando a gente fica fixado nessas crenças, elas tomam um lugar central nas nossas vidas e passam a fazer parte do nosso repertório, do nosso discurso, daquilo que a gente acha que é certo ou errado, né? Então, quando isso acontece, essa crença ela se instalou no seu programa, no seu software, ela deixa dois grandes efeitos para o adulto, para a personalidade do adulto. Quais são esses efeitos? Desconexão com a espontaneidade. Então, a criança, o menino que aprendeu que a raiva dele não é bem-vinda na família, ele então desenvolve uma máscara de bonzinho, e aí ele, quando sente raiva, esconde e finge ser um anjinho, que eu coloquei aqui a imagem do menino. Então ele para de confiar no sentimento que vem de dentro, no sentimento que é dele, e toda a energia que deveria estar no centramento é dirigida para a mente, para a cabeça dos outros. E aí ele fica focado em obter a aprovação do outro, em ter a atenção do outro. Então, o que mais pode cortar a nossa espontaneidade é você ficar pensando no que o outro vai achar do que você está falando, no que o outro vai achar do que está sentindo, no julgamento do outro. Isso é o que tem o maior poder de cortar a nossa espontaneidade. Por outro lado, se eu invisto, né, em mostrar o que o outro quer, em me adequar às demandas do ambiente, eu também acumulo medo e raiva. Então, eu vou criando um empilhamento emocional na minha personalidade. Vou criando um passivo emocional, algo que vai fazendo parte, né? Uma raiva que não tem lugar, um medo que não pode ser colocado, e todos os desdobramentos que podem vir de medo e raiva. E aí, meus amigos, pronto. Agora, uma mente com esse conflito é uma mente neurótica, né? Porque ela internamente está dividida entre agradar o entorno e acessar o que ela é de verdade. E aí as coisas podem ir tão longe que os homens podem ficar com medo do que eles são internamente. Esse acesso vai ficando tão distante do mundo interno que eles têm medo de sentir. Esse é um dos motivos que eu penso que os homens têm
pouca procura, pouco interesse nas atividades de autoconhecimento e autoinvestigação. É porque ele fica voltado para o externo e ele é ensinado a dominar o mundo externo, a se distrair com o mundo externo, com o futebol, com, sei lá, com qualquer coisa assim, e não é convidado a sentir. Enquanto que a mulher, ela tem mais acesso ao mundo emocional, talvez já por natureza, né, por ter mais acesso ao interno, ela tem menos medo disso, mas também por ser ensinada de que ela pode, né, ela pode sentir, ela pode ter essas variações emocionais, enquanto que o homem se esforça para ficar sempre engessado, assim, né, numa certa armadura. Então, esse é o conflito que todo homem carrega em algum grau. Ele se desconecta da espontaneidade dele e não sabe o que fazer com o medo e a raiva que se acumulam. Ok? Aí, esse conflito entre os sentimentos naturais, aquilo que vem do corpo, sentimentos viscerais e a necessidade de adaptação, fazem com que seja instalado, com que seja estruturado, criado um sistema de defesa nos homens. E esse sistema de defesa nada mais é do que um fingir ser, um fingimento. Não tem outra palavra melhor para usar. A máscara é um fingimento, mas é um fingimento feito tantas vezes que o indivíduo passa a acreditar no fingimento dele e passa a fazer parte dele, do jeitão de ser, esse fingimento. Que eu coloquei aqui em 4 categorias, 4 tipos de máscara, de defesas. Poderiam ser mais também, mas a gente sempre tem uma função didática na aula de resumir, para depois ir deixando mais complexo com o avançar do curso. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, o menino bonzinho, o homem afeminado, despolarizado, um homem cuidador, provedor ou paizão, e o homem Dom Juan, sedutor, né, que é o homem mais fálico. Perceba que todos esses papéis, eles têm um objetivo. Não fosse, se eles não tivessem uma função tão importante, seria fácil se livrar deles. Mas o que eu vejo quando os homens chegam no consultório, que é raro, mas quando chegam, é que, bom, tá bom, Léo, eu não quero mais ser um Dom Juan, mas agora o Dom Juan não sai mais de mim. Eu não quero mais ser o menino bonzinho da minha mãe, mas agora o menino bonzinho não sai de mim. Então a máscara gruda na personalidade e ela passa a ter uma existência própria. Ela passa a ser um complexo autônomo, como a gente diz na psicologia. Quer dizer que ela parece ter mais força do que a nossa própria vontade consciente. Eu quero muito, mas não consigo deixar de atuar dessa maneira. Então, isso acontece por quê? Porque ela tem a função de proteger. Então, quando eu visto a minha máscara, seja ela qual for dessas 4, eu saio da sensação de vulnerabilidade. E quer ver um homem ficar perturbado, é você levar ele para a vulnerabilidade. É você falar, pedir para ele falar dele mesmo, é você falar para ele abrir o coração. Aí o homem fica ameaçado. Além de proteger ele da vulnerabilidade, também protege ele da sensação de castração, de ter o seu poder podado, né? De ter alguém que tira dele a sua potência. Então, são estratégias de controle do eu, vou controlar o meu eu e controlar o outro. Agora, se eu estou controlando, me controlando, tentando controlar o outro, eu vou conseguir sustentar a intimidade verdadeira? Não vou. O controle, ele vai na contramão da intimidade. A intimidade é entrega. E se eu estou controlando o meu eu e tentando controlar você, intimidade não acontece.
né? Então, vamos conhecer esses papéis. Vamos lá, o menino bonzinho. Esse talvez seja o mais conhecido, o que a maioria dos homens se identifica, a máscara do bonzinho. É a máscara do menino que aprendeu a agradar. Provavelmente, ele tem essa relação com a mãe, aprendeu a agradar a mãe para conseguir o reconhecimento, para conseguir o olhar da mãe, e aí se expande para as figuras femininas e até para as figuras não femininas, pode se expandir para todo o universo de relacionamentos, onde o indivíduo aprende então a esconder os sentimentos. O que o bonzinho esconde? Principalmente raiva e incômodo. Esconder a raiva e o incômodo e ceder ao outro, aceitar, se submeter, de alguma maneira, ao desejo do outro. É difícil para os bonzinhos assumir a posição de sujeito desejante. Então, um homem bonzinho pode ter dificuldade de tomar iniciativa, né, numa conquista, pode ser que ele fique esperando a mulher autorizá-lo, né, a se aproximar, enfim, e pode ter algumas inibições nesse sentido. Eu lembro do Orkut, anos e anos atrás, tinha lá a comunidade Bonzinho Só Se Fode, né, que tinha um bebezinho com um fuck you, assim, fazendo assim. Eu entrei nessa comunidade, me identifiquei, porque realmente essa raiva, o bonzinho, ele acaba sendo feito de bobo, né? As pessoas acabam abusando dele e uma hora ele acumula raiva e vocês vão ver no próximo slide que esses papéis eles não se sustentam o tempo todo. Uma hora esses papéis entram em colapso. E a hora que eles entram em colapso é que emerge o masculino ferido. Tá? Então ninguém consegue ser bonzinho o tempo todo. Vai engolindo, né, muito sapo e uma hora isso vem para fora. A outra máscara, a máscara do homem despolarizado ou afeminado. Entenda que essas máscaras não têm nada a ver com a escolha sexual, tá? Do homem, porque existem homens heterossexuais com a máscara do despolarizado e existem homens homossexuais com a máscara do Dom Juan, por exemplo, machão. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Todas as máscaras podem ser usadas independente da opção sexual. O homem despolarizado, ele tem medo do masculino, ele tem medo da sua força, da sua ereção, ele tem medo do poder de penetração do masculino, tem medo da dureza do masculino. De alguma maneira, ele aprendeu de que isso é perigoso, de que a masculinidade dele ofende o outro, machuca o outro. E aí ele foi escondendo o masculino ou enfraquecendo o masculino e aprendeu a encontrar um lugar de conforto na despolarização. Então, a despolarização é quando o homem não tira força do masculino, mas ele aprende a se abastecer, a ter força no feminino. Então, ele pode ter uma tendência de ter mais amigas do que amigos, né, e de se sentir mais à vontade entre as mulheres, porque o masculino dele não é muito forte, o masculino dele tem menos carga. Uma terceira máscara é a máscara do homem cuidador, então é um homem que oferece conforto emocional, né, para as mulheres. Eu sempre conto essas histórias, né, quando eu vou falar de relacionamento, porque eu era aquele cara que era bonzinho e cuidador, né, das minhas amigas e que acabava me apaixonando por elas. E aí elas estavam lá sofrendo porque o canalha, né, usou elas, traiu elas. E aí eu chegava lá todo compreensivo, né? Deixa eu te dar um abraço. Não, Léo, você me entende. Não, você é diferente. Ah, que bom, eu me sentia tão especial. Aí eu me apaixonava. Não, fulana, vamos ficar então, né? Porque assim, tô gostando de você. Ah, não, não, eu te amo muito, assim, mas você é meu amigo, né? Você é meu grande amigo. Então, eu virava o friend zone. Que o homem cuidador, quando ele vai para esse lugar de dar conforto para a mulher, a força erótica não cabe nessa relação, porque ele ocupa uma posição mais parental, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para você desabafar,
eu quero te ajudar financeiramente. Às vezes esse homem pode até, entre aspas, né, seduzir com o conforto material. Fala, olha, vem morar aqui, é a minha casa, você não precisa pagar nada. E aí ele tende a infantilizar um pouco a mulher. E até a procurar mulheres que sejam mais meninas. E assim como tem esses 4 papéis aí do masculino ferido, tem lá os 4 do feminino ferido também. Então ele tem uma tendência de querer uma mulher não muito adulta, não muito potente, porque se a mulher for muito adulta, ele não vai conseguir cuidar dela. E aí ele vai se sentir muito ameaçado, né? Porque se ele não cuida, ele não está controlando. E aí a tendência dele é realmente encontrar uma mulher mais fraca, que precise mesmo dele, né? Então ele vai ocupar um lugar, ficar acima. Esse masculino, adivinha a queixa dele, com o passar do tempo, vai se sentir sobrecarregado, uma hora vai começar a se queixar que a mulher, sei lá, está muito infantilizada e vai ter um impacto na sexualidade, né? Esse casal não vai conseguir se encontrar no erotismo. E por último, a quarta máscara é a máscara do Dom Juan. É aquele sujeito que acredita, sim, que o pau dele é a coisa mais impressionante do mundo, é o maior tesouro. O eu dele está todo projetado no genital. Então, quanto mais eu conquisto, quanto mais eu seduzo a colega de trabalho, eu seduzo a prima, a amiga, a mulher do amigo, sei lá. Eu estou tentando o tempo todo provar a minha masculinidade através das minhas conquistas e do meu poder de penetração. Então, veja que se o homem despolarizado, a segunda máscara que eu falei, ele foi com o feminino fraco, o masculino fraco, o Dom Juan, ele fica hipersexualizado, né, que também não é saudável. Ele exacerba a sexualidade, exacerba a masculinidade e a penetração, para sempre volta lá no segundo item, estratégias de controle do eu e do outro, para se sentir poderoso, para sentir que ele não está vulnerável, que ele consegue provar a sua potência, e assim vai. Com isso, a gente consegue identificar facilmente que todos os homens passam por essas máscaras. Você não precisa ter só uma delas, né? Você pode ter uma delas numa relação e na outra usar outra máscara. Mas com certeza vai ter uma ou duas que são as suas mais usuais, as suas pontos de trabalho aí. Aí o terceiro ponto é, esses papéis não se sustentam o tempo todo. Elas sempre entram em colapso em algum momento. Ok? Léo, e aí? O que acontece quando essa máscara entra em colapso? É aí que o bicho pega. Então, tem um esforço adaptativo. A máscara é um gasto de energia. Eu estou tentando me manter na corda bamba, estou tentando me controlar, tentando não ficar vulnerável e tal. Como essa é uma estratégia defensiva, uma hora o próprio psiquismo se cansa, a pessoa, né, ela vê que ela não é só a máscara, ela percebe que ela é mais do que a máscara, aí a máscara cai, entra em colapso. Nesse momento que a máscara cai, o bonzinho deixa de ser bonzinho, o machão deixa de ser machão, o cuidador deixa de ser cuidador, e o homem despolarizado deixa de ser despolarizado. Aí você vai ver emergir daquele homem o lado sombrio dele, o lado ferido, que a gente pode chamar de masculino ferido, masculino distorcido, criança ferida, né? Tudo está fazendo referência a essa mesma instância de que tem uma energia ali aprisionada e que ela está confusa, ela está caótica, ela está num estado de caos, destrutividade. Bom, uma vez que essa raiva acumulada se apresenta, ela só tem dois caminhos, não tem um terceiro caminho. Ou ela vai ser dirigida contra o indivíduo, e aí eu vou me engajar em projetos de autodestruição, ou eu vou dirigir ela para destruir o entorno.
E aí eu já aviso, os homens são especialistas em projetos de autodestruição. Isso é uma coisa que o masculino sabe fazer, é não se cuidar e se destruir. Vamos ver os detalhes, então, de cada uma dessas estratégias. Vamos só ler junto aqui, que isso aqui resume tudo que eu falei até agora. Então, como a criança é completamente dependente, qualquer ameaça à sua necessidade gera grande medo. Todos os homens carregam dentro de si a memória repetida dessa vulnerabilidade. Sentem medo terrível de que os seus anseios não sejam satisfeitos, de que as suas necessidades prolonguem a sua dependência. Dessa condição perturbadora, que permanece com os homens independente da idade, nasce a raiva e a mágoa. À medida que ficam mais velhos e são machucados e açoitados pelos papéis da idade adulta, essas emoções tendem a deslizar para o inconsciente. Mas essas energias não vão embora, sempre vão para algum lugar. Vamos lá, então, ver para onde vão. Então, no caso 1, imaginando, então, quando essa energia toma o caminho da autodestruição, o que os homens fazem? Então, eles procuram drogas, cigarro e alcoolismo como uma forma de aliviar essa raiva, né, de canalizar essa raiva. Claro, todas as manifestações aqui não são saudáveis, tá? O negócio já passou do ponto, entendeu? Se eu prevenisse, se tivesse uma estratégia, né, antes de que a coisa chegasse nesse ponto, não precisaria ficar tão doente. Mas depressão, síndrome do pânico, ansiedade, também são sinais desse auto-julgamento, dessa autocondenação. Eu não deveria ser assim, né? Eu sou fraco, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Os suicídios e acidentes, que também são manifestações bem óbvias da autodestruição. E essa autodestruição, autossabotagem, pode também chegar na sexualidade, onde o homem manifesta, então, impotência, baixa libido ou ejaculação precoce e toda a gama aí de disfunções sexuais que tem a ver com insegurança. A omissão no autocuidado, né, na saúde, esse é um clássico dos homens, os homens que fogem do médico, que acham isso legal, engraçado, né, ou que faz piada disso e tal. Mas isso tem um custo, né, para a saúde. Talvez esse seja até um dos motivos que façam os homens viver um pouco menos, né, do que as mulheres, porque elas se cuidam mais. Então, ele se omite no autocuidado, porque percebe que se tem uma raiva dirigida contra mim, se eu tô, como está nessa imagem aí, ó, fragmentado, dividido por dentro, então eu não mereço, sabe? Não mereço ser cuidado, eu não suporto receber uma coisa boa vinda de fora na minha direção. Então não me coloco na situação onde eu possa receber o cuidado do outro. Eu vou lá e me destruo, eu me basto, eu resolvo sozinho, né? Tem sempre isso no masculino ferido. E também os episódios de fracassos repetidos. São evidências dessa raiva que está acumulada e dirigida contra você mesmo. Aí você pode pensar, mas Léo, por que posso dirigir contra mim ou pôr no entorno essa raiva? Bom, isso vai depender da sua criação. Vai depender como você aprendeu a lidar com a raiva, se você foi autorizado a colocar essa raiva no mundo, ou se ela era muito ameaçadora na sua família, se aprendeu a colocar ela em você para tentar proteger os outros dessa raiva, e assim vai. Tá? Então, tem causas, com certeza tem causas para isso. Agora, olha o outro padrão, quando então o homem dirige essa violência para o entorno. Ele se engaja num projeto de destruir o outro. Aí, o que ele faz? Ele arruma briga, então ele parte para agressões, violência, podendo chegar, né, no estupro. Então, se lá o problema era impotência, ejaculação precoce, né, então essa raiva fica para dentro, aqui se eu dirijo para fora, o meu falo ele vira uma arma, né? Então o estupro ou a intimidação ela é também uma manifestação dessa hiper, né, sexualidade que acaba transformando o genital numa arma.
ter envolvimento em brigas, discutir quem está certo, quem está errado, ter comportamento abusivo com o outro, ele se torna um, um intimidador, né? Essa palavra vibra muito com o masculino distorcido, a intimidação. Todo o espectro da infidelidade, busca de prostituição, de alguma maneira, todas essas manifestações são vinganças. Então, a destruição do entorno ela tem um traço de vingativo, pacto de vingança. Eu vou me vingar se você, sei lá, se eu estou frustrado no relacionamento, eu te traio para me vingar. Um jeito um pouco mais crônico dessa energia também ser dirigida contra o entorno é o homem criar relacionamentos de codependência. Então, ele querer que uma mulher dependa dele. Por quê? Porque ele pode humilhar ela. Ah, eu sou mais forte do que você. Percebe como a raiva fica dirigida? Então, só que aí já é um funcionamento mais crônico, né? Quando o homem está nesse nível. Ou ele também destrói os relacionamentos, termina o relacionamento, não dá conta de viver a intimidade, de atravessar esses processos, né? Pode projetar essa raiva também cobrando dos filhos, colocando pressão, exigindo que o filho seja como ele, que o filho desempenhe e tal. E aí, por último, e talvez as consequências mais drásticas, é que o homem vai fechando o coração. Ele vai ficando um homem frio, um homem duro, né? Um homem que é meio cético, né? Um ceticismo que não tem nada a ver com religião, assim, mas ele é um ceticismo do afeto. Ele não acreditar no afeto, na ternura, não acreditar no carinho, né, no amor, achar que tudo isso é meio que uma conversa furada, coisa de mulher, sabe? Ou coisa de homossexual, sei lá. Entra toda uma carga, assim, de preconceito, mas é porque, no fim, ele tá magoado, né? É um menino magoado. Então, pessoas, esse espectro é bem amplo, né? Vocês estão vendo aí duas direções da energia, sempre predomina alguma na personalidade, mas acaba indo para os dois lados. Mas você vê que é diferente, né? Quando toma uma direção, acontece algumas coisas, quando toma a direção para dentro, acontecem outras. A raiva pode se tornar profundamente introvertida, como uma depressão que dura a vida toda, ou somatizada numa emoção que agride o corpo. Eles podem espancar as mulheres e atacar os homossexuais, ou mais abstratamente, perseguir pessoas na empresa. A mágoa do homem se manifesta como melancolia, vícios, através dos quais escorrega, estonteado em direção à mãe, ou através do vago anseio por uma amada que entrará na sua vida para curá-lo. Então, quando um homem vai se afundando, né, nesses aspectos do masculino ferido, aí é uma lambança, né? E a gente vai ter tempo para falar isso nas próximas aulas, que é como que a mulher entra nessa história, né? Porque o homem começa a desejar uma mãe para cuidar dele, uma mulher que vai salvá-lo, uma mulher que não vai frustrá-lo nunca, e aí o nó vai ficando mais apertado, né? Porque aí começa a amarrar a neurose da outra pessoa. Mas esse raciocínio básico é o que a gente precisa ter para compreender por que os homens estão do jeito que estão, né? Porque eles têm muita medo e raiva acumulado e não sabem, não têm recursos para lidar com isso. Porque aí você vê tudo que eu te falei, você fala, bom, mas e aí? Né? Eu estou nessa, estou vivendo isso, vejo meu parceiro viver isso, o que faz? O que pode ser feito? Então, enquanto uma pessoa não se incomodar verdadeiramente com isso que eu estou falando, né? Se para você o vício do outro incomoda, mas para ele ainda não vê como autodestrutivo, né? Tá muito no auto-engano e tal, não tem o que fazer. Simplesmente assim. Isso aqui, a verdade é essa. A pessoa tem que se incomodar o suficiente para pensar assim, bom, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ver de uma outra maneira, eu preciso receber uma nova visão,
desse problema que eu estou tendo. E aí sim o homem pode se colocar a caminho de buscar uma solução para ele, né? Que essa solução não fique projetada na parceira, na pessoa que está com ele, né? Ele precisa assumir essa responsabilidade. E aí, o que é decisivo é que o homem encontre recursos, novos recursos para lidar com a raiva que ele acumulou. Ao invés de beber, fumar, xingar, sei lá, arrumar briga, ele vai ter novas maneiras. Qual que é a principal maneira, né, que o homem precisa, na minha visão como terapeuta? Aprender a falar, né? Porque o homem, ele fizeram aquele documentário, não é à toa que deram o nome de O Silêncio dos Homens, porque o homem fecha a boca, ele se cala. É claro que é um calar metafórico, porque você vai no bar, os homens estão tudo gritando e conversando, não é? Mas é uma conversa de distração, é uma conversa, na maioria das vezes, superficial, na maioria das vezes, estereotipada, com pouca profundidade. Então, o principal recurso psicológico que o homem precisa é o alfabetismo emocional. Ele aprender a dar nome para o que ele sente, aprender a articular com as palavras os seus sentimentos, né? E aprender a expressar o que está no coração. É um grande desafio. Mas esse é o principal. E desse recurso de conseguir nomear as coisas, podem vir outros, né? Podem vir recursos corporais, podem vir recursos artísticos, recursos criativos e assim vai. E aí o masculino pode encontrar outros caminhos para sair do círculo vicioso. Aqui, então, com vocês, eu sigo sempre essa abordagem de construir clareza, poder enxergar, antes de querer buscar uma solução, a gente tem que enxergar exatamente o problema, a gente tem que vê-lo de vários ângulos, de vários pontos de vista, enriquecer a nossa visão do problema, para não ficar numa explicação superficial, e aí sim ir plantando sementes. Essas sementes são questionamentos que a gente vai jogando na mente do homem. Perguntas. Essa é a essência do terapeuta. O bom terapeuta é um terapeuta que faz boas perguntas, que consegue plantar no seu paciente o desejo da autoinvestigação, desejo pela clareza. E então o conhecimento aliado a isso, quando você destrincha esse fenômeno, esse processo, junto com o autoquestionamento, pode fazer, então, o indivíduo acordar, começar, então, o seu processo de despertar para a sensibilidade, despertar para se curar, para trilhar um caminho aí de cura. Porque, no fim, o homem que se cura, ele é uma figurinha rara, né, no mundo atual, assim, ele tem um grande potencial. Quando um homem trilha um caminho de cura, ele se destaca, ele coloca o poder dele a serviço da vida. Então, toda essa disputa de poder do masculino, né? Você vê lá Brasília, a maior parte é homem, se envolve em política, em cargo de liderança. O que eles estão fazendo? Eles estão tudo fascinados com o poder, mas é o poder ao serviço do ego. Então, o homem, quando começa a se curar, ele coloca esse poder a serviço da vida. Então, esse poder se une ao amor, que é uma frequência mais do feminino, e aí sim, desse casamento nasce algo bem bonito. Então, é um projeto, né? Tem cada vez, os homens estão timidamente procurando. Tem até um amigo que tem um projeto muito legal, que é o Fausto, nem sei se ele está aí, mas que ele tem o lugar de escuta, né? Que são grupos de homens, de conversa, de abrir esses espaços para os homens chegarem, para os homens se expressarem. Então é isso, gente. Meu recado era esse para hoje. Agora vamos pensar nas próximas, né? Então eu quero que, se você depois tiver uma pergunta, fica à vontade aí para
para me mandar. Você tem o meu WhatsApp, porque você está no grupo, e eu sou o administrador lá do grupo. Terei prazer em responder, e aí eu vou respondendo nas próximas aulas. A próxima aula, a gente já vai falar da fidelidade à figura materna. E aí eu vou começar a usar um conto com vocês, que é lindo, que é o conto do João de Ferro. E esse conto vai dar aí várias aulas, porque ele mostra toda a jornada do masculino, desde a fidelidade da mãe, que é o primeiro estágio do masculino, né? É o Kiko, filho da dona Florinda, o tesouro da mamãe, até ele se transformar num homem de verdade. Né? Então, esse é um conto que é muito bonito. Eu vou ilustrar essas aulas com ele. Tá? Vocês não precisam ler ainda, não. Eu vou contar ele bem detalhado. Tá certo? Então, gratidão. Em breve eu mando aí a data. Estou ainda um pouco definindo a data, porque é carnaval, semana que vem e tal. Mas as aulas devem ser ao longo da semana, sempre às 8 da noite, tá? Mas aí eu vou mandar se vai ser quinta, sexta ou quarta, tá? Então é isso, gratidão pelo interesse de vocês. Depois eu vou mandar esse link da gravação e aí você pode também encaminhar para outros homens, para outras pessoas aí que possam se beneficiar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.